Olá pessoal dos sétimos anos, hoje eu vou fazer a correção das atividades postadas na semana passada. O nosso assunto é o reino Monera. Nós estamos estudando as bactérias. A gente viu que existem bactérias boas que ajudam o ser humano na produção de alimentos, bebidas, antibióticos, hormônios de crescimento, e vimos que também tem as que são as vilãs, que nós chamamos as más, as que causam doenças no ser humano. E entre as atividades que vocês tinham para resolver, uma delas estava no livro de ciências, que era a questão número 4 da página 71. Vocês deveriam escrever a resposta referente à questão era: quando a gente observa as bactérias ao microscópio, como é que elas são vistas, o formato delas, como elas são classificadas. Então eu coloquei aqui, ó, as bactérias podem ser classificadas, essa então era a resposta que vocês deveriam colocar lá no caderno de vocês. Formas arredondadas como uma esfera, aqui cocos, formato de esfera como uma bola de futebol, então uma, duas, em forma de corrente, em forma de um cacho de uva. E essas informações são importantes para o bioquímico que trabalha lá no laboratório para dar o diagnóstico de uma doença. Como que ele vai identificar? Porque as doenças causadas por bactérias, essas bactérias têm formatos diferentes. Por exemplo, uma tuberculose tem o formato de um bastão. Segunda classificação, bacilos em forma de um bastão. Aqui a gente tem as boas para fazer iogurte, como os lactobacillus vírus, e a gente tem também a causadora da tuberculose. Em forma de um espiral, como a bola lá do caderno, espiral, o formato de uma vírgula que nós chamamos de vibrião. Pessoal, agora vamos para a correção da questão número 5. A questão número 5, vocês deveriam escrever uma ou duas frases. Eu coloquei nos slides que vocês poderiam escrever duas frases ou uma só e fazer alguma ilustração. Pois bem, o livro de vocês falava da importância da escovação dos dentes porque as bactérias, elas se alimentam dos açúcares que ficam na nossa boca, dos alimentos que ingerimos. Então, quando a gente come aipim, come batata, come arroz, macarrão, pão, todos esses alimentos vão ser transformados em açúcar. Não pensem que é só o chocolate, a bala, o refrigerante. Ok, pessoal? E quando fica resto de alimento entre os dentes, então olha só, vou mostrar a dentadura, né? A professora pegou lá no nosso laboratório. Nós temos aqui, então, olha que lindo, né? Eu escrevi uma frase para vocês, mas muitos alunos já escreveram e mandaram para mim. Ó. Eu escolhi uma frase muito bonita. Ela diz assim: a saúde dos seus dentes é a saúde do seu sorriso. Então a pessoa é o cartão de visita, né? Quando a pessoa sorri, os dentes bem cuidados, bem escovados, olha só. Uma escova bem pequena para mostrar para vocês a importância de fazer toda a escovação de dente, né? Toda a parte externa, depois toda a parte interna da arcada dentária, da maxila aqui e aqui então da parte de baixo da mandíbula, que a gente chama. E os dentes são importantes para a mastigação, né? Precisamos para cortar, a gente já estudou, para rasgar, para triturar os alimentos para que eles possam passar por um processo de digestão melhor. Então eu coloquei aqui para mostrar para vocês, então, a questão da escovação dos dentes após as refeições, pela manhã, após o almoço e à noite, muito bem feita, e ainda com uso de fio dental, passar entre os dentes para limpar bem as entradas e também fazer um enxágue bucal que ele tem flúor e o flúor mata as bactérias, tá, pessoal? Então, dos dentes era isso. Agora vamos corrigir então a questão. Gravando cai tudo, tá, gente? É assim. A questão número 6 pedia para vocês o seguinte, ó. As bactérias têm má fama por causarem doenças. 6A. Todas as bactérias causam doenças no ser humano? Vocês deveriam responder sim ou não. Não. Simplesmente isso. Não precisava justificar, porque vocês vão justificar aqui nas outras questões. A questão 6B diz assim: há bactérias que podem ser consideradas benéficas para o ser humano? Sim ou não? Sim. Então, quais elas? Eu coloquei então a resposta. A primeira resposta é sim e vem a justificativa. As que fixam o nitrogênio no solo, já que o nitrogênio está no ar, moram lá na raiz das leguminosas, aquelas bolinhas, expliquei na aula passada. Ajudam na produção de antibióticos, a gente viu então a produção da penicilina.
A insulina, que é um medicamento, um hormônio para transportar o açúcar para dentro da célula, lá na mitocôndria, que a gente estudou lá nas células, para pessoas em que o pâncreas não consegue produzir, as diabéticas. Na produção de hormônio de crescimento, por exemplo, nas bebidas como os vinhos, nos queijos, entre outros. 6C. A 6C perguntava assim: é justificada a má fama de todas as bactérias? Explique. Não, nem todas são más. A gente viu todos os benefícios aqui, então não justifica. Nós vamos dizer aqui, somente algumas espécies são patogênicas. O que quer dizer patogênicas? Que são causadoras de doença. Em seguida, eu coloquei lá nos slides para vocês que vocês deveriam fazer um horário para uma pessoa que teve uma prescrição, ela teve uma pneumonia bacteriana e o médico prescreveu para ela tomar antibióticos 3 vezes ao dia. Lembra que a prof explicou para vocês e eu coloquei aqui para mostrar para vocês já pronto, porque senão demora muitos vídeos, tá, pessoal? Então olha aqui, ó. Um dia tem 24 horas, concordam comigo? O paciente tem que tomar 3 vezes ao dia, ok? Então eu divido 24 horas por 3 vezes ao dia, 3 vezes 8, 24, o paciente vai tomar esse medicamento de 8 em 8 horas. Para a gente não fazer levantar muito cedo na madrugada e nem dormir muito tarde, eu vou dar uma sugestão para vocês, mas tem gente que já respondeu com outros horários e está correto. Ó. Se ele tomar às 6 horas da manhã, 6 mais 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele vai tomar às 2 horas da tarde, 14 horas. Mais 8 horas, 14, contamos, vai dar 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. Ok, pessoal? Porque as pessoas às vezes tomam medicamento errado. O médico diz 3 vezes ao dia, toma de manhã, de meio-dia e à noite. Não, um dia tem 24 horas. Temos que considerar o período noturno. Ok? O que serão as atividades de vocês, então, postadas hoje para vocês desenvolverem? E vai ser muito rápido, já pode fazer tudo hoje. Vocês entrarão de férias uma semana, quero desejar um bom descanso para vocês. Vai ser um formulário no Google Formulários. E vocês vão responder 5 questões de múltipla escolha, fazendo uma revisão dos últimos conteúdos que nós estudamos até então. Eu desejo um bom descanso para vocês e que vocês voltem animados para a gente prosseguir lá na primeira semana de agosto, na primeira quarta-feira do mês. O meu abraço, saudade de vocês e até lá!